Oi. Tô indo pra um freela. Hoje é sábado. Segunda-feira eu fui no dentista depois de 1000 anos. Não recomendo, galera. Depois de um drama na hora da limpeza. Que é isso, ela não falou que a minha escovação tá ok, que o fio dental tá suficiente, mas que é isso, muito tempo sem fazer a limpeza, muito tártaro, enfim, foi dramático. Mas não recomendo, então agora eu coloquei na minha cabeça que vou no dentista a cada 4 meses ao invés de a cada 6, né, porque eu não tava nem respeitando isso. E fiz uma radiografia lá, porque ela queria ver se realmente não tinha mais nenhum problema, já que fazia muito tempo, né. E é isso. Aí essa semana eu já marquei com a oficina o dia de levar o carro, que a pessoa decidiu qual orçamento ela preferiu. E então eu ficarei sem carro na semana que vem. Também teve gira de Preto Velho. E mais uma vez ouvi coisas que eu tava precisando muito. É muito doido como as coisas vão se organizando, né? Tipo, eu cheguei lá meio sem saber o que eu queria perguntar, o que eu queria pedir. E aí foi me dando conta de uma coisa que tava me incomodando. E foi me dito várias paradas que me fizeram pensar muito. Que eu estava pensando até agora há pouco sobre. Então vou ver aí o que farei com todos esses pensamentos, me organizar e pensar mais profundamente sobre algumas questões. Mas foi muito importante tudo isso. E aí eu meio que fiquei doente, só que aquilo, eu sentia que a vacina tava fazendo o seu papel, né? Mas aí eu dei uma pioradinha um dia, eu fiquei com o nariz escorrendo, mas tomei remédio pra facilitar. E aí fiquei meio de molho esses dias, já que eu ia trabalhar hoje e amanhã, né? Então resolvi ficar meio à toa, então fiquei assistindo séries, filmes. Assisti um filme que eu não gostei, que chama O Farol. Ele tá disponível no Prime Video e também na Globoplay, assim, véi. É um filme daqueles cult que é meio sem sentido, então eu não curti muito. Detesto filme que eu fico, véi, não saquei qual é a moral dessa porra. E aí tô assistindo Ted Lasso pela segunda vez. É uma série muito foda, tem uns diálogos muito interessantes, tem umas descobertas, umas falas que eu falo, caralho, é muito potente. E aí tem um diálogo que ele tem no momento da história, que ele fala que as pessoas diminuíam muito ele. E que ele viu uma vez uma frase escrita que era... Como é que é? Seja um questionador e não um crítico. E
uma coisa que eu não falei com essas palavras, mas eu acabei falando na terapia também, na hora que eu tava contando uma situação, enfim, de uma forma como eu costumo agir, que eu costumo ser uma pessoa que questiona muitas coisas e que isso acaba sendo um incômodo para algumas pessoas ao meu redor, mas que isso faz com que a gente tenha mais certezas, que a gente saiba com que a gente tá lidando, enfim. Então, não sei, essa série me pega muito. E ela é uma série curta, cara. Eu acho que tem no máximo 8, 10 episódios por temporada e só 3 temporadas. E você engole a série muito rápido, tipo, é muito boa. A dinâmica da série faz ser tudo muito leve. E aí, ontem à noite, antes de dormir, eu comecei a assistir Modern Love, que, se eu não me engano, era um podcast, ou eram matérias em jornal. Eu nem lembro agora a questão. Cada história, cada episódio é uma história diferente sobre amores, tipos de amores, né? E também é uma série mais profunda, falando sobre amor. E é uma coisa legal, né? Porque eu acho que a gente, durante o nosso cotidiano, a gente acaba lidando com coisas muito difíceis e acaba não dando a devida importância para pequenas ações que nos demonstram amor, sei lá. Então, foi bem bom ficar um pouco à toa, ficar meio de molho. Tô me sentindo melhorzinha em relação a esse resfriado, gripe, não sei exatamente. E estou indo trabalhar, decidi me montar porque eu tava meio bagaceira e eu queria me sentir bonita. E aí, como tá frio aqui em Brasília, coloquei esse body de manga comprida, que ele tem as costas nuas, mas assim, é a única roupa preta de manga comprida que eu tenho, que dá pra trabalhar. Obviamente tô levando uma jaqueta também. E botei o lenço na cabeça, porque a gente perde muito calor pela cabeça. É um jeito de proteger e também ficar fina. E semana passada eu finalmente adquiri os acessórios que eu já tava namorando há algum tempo pro casamento da minha amiga. Então agora só falta o sapato. Eu ainda vou ver com a minha prima os sapatos que ela disse que poderia me emprestar antes de decidir alguma coisa, mas eu já tenho uma sandália mais baratinha em mente. Eu não queria comprar porque não vai ser uma coisa que eu vou usar muito, então não sei. As pessoas falam, mas você pode vender, mas ninguém compra essas coisas pelo preço que é justo pra quem usou apenas uma vez, né? Então, sei lá, tem umas ressalvas em relação a comprar. É isso. Gente, eu menstruei na madrugada de sábado pra domingo e eu tô me sentindo meio em sentimentos à flor da pele. Não é padrão. A minha menstruação, no geral, é bem sem padrão, despadronizada mesmo, do tipo, às vezes eu
tenho cólica, às vezes eu só tenho, tipo, uma introdução de cólica e nada acontece. Tem vezes que eu tenho cólica 2, 3 dias seguidos. Não dá pra saber, é sempre uma incógnita. E eu tô sentindo que eu tô muito depressiva e muito... As coisas vão de 0 a 100 muito rápido. Então, eu tô bem, daí eu tô mal, daí eu tô mal, daí eu tô bem. Não dá pra saber, é horrível, eu não gosto de me sentir assim. Mas enfim, esses dias eu fiquei meio sentimental, pensando sobre várias coisas, me sentindo ansiosa sobre várias coisas. E uma dessas coisas é o lance do conserto do carro. Porque, querendo ou não, o carro dá uma sensação de uma liberdade, né? E eu fiquei com essa sensação de que, por algum motivo, eu teria alguma dor de cabeça com a pessoa que bateu no meu carro. Não por nada, mas como é um senhor, eu fico imaginando. Eu já imaginava que em algum momento a outra pessoa da família fosse entrar em contato comigo. Porque é isso, muitas vezes eu sozinha chamava meu pai pra me ajudar, pra não ser, tipo, passado pra trás, esse tipo de coisa, vocês sabem, né, velho? No mundo dos homens, as mulheres são sempre o alvo. Eu fico imaginando, tipo, um cara mais velho e tal, por segurança, se fosse um tio, um avô, né? Que eu acho que o cara já deve ter uma idade, assim, pra ser avô de alguém. Mas eu também ficaria, tipo, meio assim, né? Deixa eu ajudar, deixa eu ver o que eu posso fazer, enfim. Só que a grosseria, sabe? Tipo, o querer dizer que eu estou fazendo algo na maldade, sendo que você não me conhece, mano, vai se fuder. Ainda mais assim, eu sendo mulher, aí o cara vindo com uns papos de tipo, não, porque não sei o que. Ué, primeiro, educação. Você não fala assim com uma pessoa que você não conhece. Então, hoje foi esse dia. Teve uma situação, eu já deixei meu carro na oficina e o mecânico falou de uma peça que ele não tinha visto que precisaria trocar, porque não há formas de restaurar essa peça. Ele me perguntou se eu tinha interesse em trocar, é óbvio que sim, porque a culpa da batida não foi minha e eu quero o meu carro inteiro. E eu, né, se fosse uma pessoa que agiria de má fé, o que eu faria? Eu ia pegar orçamentos apenas de oficinas que trocariam todas as peças. Eu não ia considerar restaurar peça nenhuma. Não ia, porque o carro é meu, eu quero meu carro 100%. Mas eu tenho consciência de que qualquer coisa relacionada a carro custa R$1 milhão. Então, eu também entendi que quando eu mandei os orçamentos, a pessoa ia optar pelo orçamento mais barato. Ou seja, eu abri mão de trocar todas as peças por apenas restaurá-las. Aí, eis o ponto. Ele viu que precisaria trocar essa peça e eu não vou abrir mão do conserto. Do melhor tipo de conserto que o cara puder me entregar. Então, se ele falou pra mim que não tem como restaurar, tem que pedir a peça, ele conseguiu um fornecedor que entregaria rapidamente, se a gente fizesse o pagamento quanto antes. Entrei em contato, mandei todas as informações, mandei foto, mandei o áudio, mandei a localização da oficina, mandei o telefone da oficina e fiquei no vácuo. E aí, esse filho desse cara vem e começa a apontar dedos e falar coisas como se eu fosse uma grande filha de uma puta. Se eu fosse uma grande filha de uma puta, eu teria feito orçamentos apenas em oficinas que trocam todas as peças. E ia falar que se foda, se vira, você tem que pagar. E detalhe, tá? O orçamento final, incluindo essa peça, ainda se mantém o orçamento mais barato. Eu entendo que quando a coisa foge um pouco da expectativa, é chato, eu entendo. Só que o problema foi a forma como ele escolheu falar comigo. Tem uma coisa nessa vida que eu aprendi, que eu não vou ter medo de macho, ainda mais macho crescendo pra cima de mim e me ofendendo e deixando a entender qualquer coisa. Porque assim, na moral, eu podia ter sido a maior filha da puta de todos os tempos. E eu não fui. E o fato é que a forma como ele fala é como se eu fosse uma grande filha da puta. E eu sei que eu não sou. Então assim, você quer... Assim, eu estou dando a oportunidade dessa pessoa entender que eu não tenho nada a ver com isso. Que se
essa batida não tivesse ocorrido, nada disso teria acontecido. Se o pai dele tivesse seguro, a gente nem estaria trocando contato. E assim, ainda considerei, né, acionar o meu seguro. Só que ainda assim, a franquia do meu seguro é mais cara que o orçamento que eu mandei pro cara. É mais cara ainda com a peça inclusa. Então assim, e tem um detalhe, se acionasse o seguro, ele ia pagar a franquia e depois o meu seguro ia atrás dele para reaver o resto do pagamento do conserto do carro. Ou seja, ele ia tomar no cu grandão. E eu fico indignada porque assim, me bota... Eu fico nessa de querer ficar provando que eu não sou. Eu não tenho que provar nada pra ninguém, né, na real. Eu falei pra ele, eu não quero complicar a vida de ninguém, eu quero facilitar a vida de vocês para que vocês facilitem a minha. Porque eu estou sem carro. Eu que estou sem carro. Eu que decidi não aceitar nenhum trabalho essa semana porque eu estaria sem carro. E trabalhar na madrugada sem ter carro é uma merda, principalmente pra mulher. Então assim, puta que pariu, vai tomar no cu. Mas vamos ficar de boa, né? Aí eu tô super indignada porque assim, é nos pequenos detalhes que acontecem os desrespeitos cotidianos. Teve uma vez que eu falei, eu não lembro aonde, não sei se foi no Instagram, que eu falei que não tinha uma semana que eu passasse ilesa em relação a qualquer tipo de violência e desrespeito dos homens em relação a mim. E aí, nossa, o caos foi instaurado, né? Verdade, gente, porque é questão de, tipo, a forma como te tratam, a forma como falam com você, como encostam em você, que é uma coisa que não deveria acontecer, como crescem pra cima de você, como fazem brincadeira na maldade, e a gente vai... E é na sutileza, não é tão agressivo. Tem uns caras que são extremamente agressivos que você repara na hora. Mas tem aqueles casos que não são nada agressivos, que são sutis. O cara que encosta em você e faz parecer... E deixa você confuso, do tipo assim, ele não devia estar encostando em mim. Por que ele está encostando em mim? Mas é tão sutil que você fica naquele questionamento. Peraí, isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu. O que eu faço agora? Tem aquele cara que é passivo-agressivo e você só vai se dar conta das coisas muito tempo depois que já aconteceu. Então, sabe? São essas pequenas violênciazinhas. E aí você vai me falar, ai, que exagero. Exagerou nada, mano. Eu não vou aceitar que falem comigo assim, que me desrespeitem dessa forma. Não me conhece, não está... prestando atenção na história, porque, gente, eu passei 4 orçamentos de 3 oficinas diferentes. Uma delas da oficina da minha seguradora, que fiquei abismada, que era coisa de 8 mil reais. A segunda foi uma oficina que me indicaram, que o cara me perguntou, você sabe se a pessoa tem condições de pagar? Porque a gente tem a opção de fazer 2 orçamentos. O orçamento onde a gente troca todas as peças e o orçamento onde a gente restaura a maioria das peças. E eu falei, vamos fazer os 2, né? Pro cara ter as opções. E ainda assim, ficou ali 4 mil e pouco, 3 mil e pouco. A terceira e última foi a que fez o orçamento mais barato, que também foi uma recomendação. E foi muito abaixo do que eu tava esperando. E eu sabia que ele ia escolher por essa. E nessa oficina, apenas restauração, não tinha troca de peças. E a gente não se deu conta que tinha essa peça que não tinha como restaurar. Fato, o lance é, meu querido, a quantidade de orçamentos que eu te mandei, você tinha aí um leque enorme de opções. Você acrescentar uma peça, por mais que esteja fora do planejamento, ainda assim, né, a causa da batida, o motivo da batida, a pessoa bateu no meu carro, eu não fiz absolutamente nada, eu não tenho culpa de porra nenhuma. Então, assim, eu fiz de tudo que eu pude pra facilitar o seu rolê. Aí você vai lá e me detona. Não, desculpa, isso é inaceitável. Ainda mais me faltar com respeito desse jeito. Vai tomar no cu, velho. Me manda áudio falando, achando que eu vou ter medo de homem. Mandei um áudio falando, não, eu não sabia, ele não viu, então é isso. Está adicionado, eu estou esperando o Pix. E ainda falei... ele ainda falou assim, não, mas é porque não dá, você mandou um orçamento, a gente se baseou nesse orçamento, aí você vai lá e começa a adicionar peças e blá, 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 e daqui a pouco eu vou arrumar seu carro todo. Eu falei, não, meu carro não tem mais nada pra arrumar, é apenas uma peça.
Se você contactar o mecânico, ele vai te falar exatamente o que eu estou te dizendo. Ainda falei, mandei o contato do mecânico, mandei o endereço da oficina. Você pode ir lá conferir você mesmo com seus próprios olhos, porque eu não tô aqui pra fazer ninguém de otário. E aí, não falo mais nada. Nossa, mas a vontade que dá de falar que eu podia ter sido uma grande filha da puta e eu escolhi não ser, sabe? De dizer, nossa. Aí eu falei, mas aí já tá entrando numa egotrip gigantesca. Mas, nossa, a vontade de tipo assim, e aí, parceiro, como é que vai ser? Você vai pagar essa porra? A gente vai ter que entrar na justiça, porque vai por mim. Eu não quero ter que fazer isso. Eu não quero, porque eu quero sossego. Nem todo homem, mas sempre a porra de um homem. Não é possível, velho. E aí eu tô nesse mood, né? Que eu tô menstruada e eu vou de 0 a 100 muito rápido. E eu fiquei desacreditada, que eu falei assim, velho, eu não estou fazendo absolutamente nada. Todas as informações que eu tenho, eu estou mandando pro cara, dizendo tudo bonitinho, sabe? Mandando foto das coisas, mandando áudio, explicando os rolês. Aí o cara nem se dá o trabalho de me responder. O cara que bateu, ele botou direto o filho dele pra vir falar comigo. Aí eu fico assim, puta que pariu, mano. Eu mereço isso. Eu mereço? Na moralzinha. Quero ver amanhã. Porque se ele tivesse feito o pagamento da peça hoje, o cara teria feito o pedido hoje. Já arrumaria amanhã e provavelmente na sexta-feira meu carro tava pronto. Mas já tô vendo ficar 2 semanas sem carro. Sabe por quê? É isso, velho. Eu odeio depender dos outros. Porque quando eu dependo dos outros, eu tomo no cu. As pessoas têm uma grande dificuldade de perceber que quando elas trabalham unidas, as duas partes crescem juntas. E eu tenho isso muito em mim. Quando eu penso em trabalhar em equipe, eu penso, eu vou facilitar o trabalho da minha equipe. Eu vou fazer assim, porque não sei o que facilita pra minha equipe. Eu não fico pensando só em mim. O que me pega é quando a pessoa fala assim, quer saber, eu vou fazer assim mesmo, que foda-se. E esse foda-se que ela dá, ela fode não só todo o resto da equipe, como eu que tô pensando na equipe inteira. E aí eu fico descaralhada da cabeça. Que eu falo, mano, não é possível. Se ele tivesse me ligado, conversado, pô, então não sei o que, teria sido suave, velho. Mas nem isso. Isso deu trabalho, né? Ficou criando confusão aí. Então assim, eu passei tudo. Ele tinha que crescer pra cima de mim ou ele podia ligar na oficina e falar com o mecânico e falar assim, não, pô, não tô entendendo. O que mais tem aí? Eu mandei todas as fotos de tudo que eu consegui tirar foto do carro que tava quebrado, tava amassado. A porta do meu carro não abre. A moldura do para-choque ficou tão entalada pra dentro do carro que ela ficou roçando os pneus. Então, acabou desgastando parte do material ali, que eu não sei, é um material que não é metal, né? A fechadura quebrou do porta-malas. O lugar onde ficou o step do carro, amassado. E aí, em 2 oficinas diferentes, falaram, nossa, essa peça é cara, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Aí um cara falou assim, não, a gente pode cortar, fazer uma emenda e tal, não sei o que. Eu falei, menina, o quê? O outro cara falou assim, não, consegui desamassar. Tipo, a diferença. Pra que eu querer fazer alguma coisa com esse homem, sendo que é o meu carro que tá preso lá, esperando ser pago, esperando consertar, pra eu poder pegar. Pra que eu vou querer foder a pessoa que tem que pagar o conserto do meu carro? Gente, nada justifica esse caralho. Ai, velho, nossa, velho. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Eu odeio depender das pessoas. Odeio. Tem um ranço dentro de mim. É esse. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Ah, vai tomar no cu. Ai, dia lindo. Menina, esses dias todos dormindo super tarde. Esse negócio do carro me tirou do sério. Ontem teve terapia, né? Eu falei que eu tava raivosa. Mas também eu acho que tem um potencial da minha irritação ter se dado também por causa da menstruação. De todo jeito,
deu tudo certo. O conserto tá pago, com a peça inclusa. Agora só preciso que o Lucas termine o trabalho dele e me avise quando precisa buscar. Hoje é quinta-feira, dia de centro de Umbanda, dia de terreiro. E hoje é gira de caboclo. Lá é ruim porque a gente consegue pedir Uber pra ir, mas geralmente a gente tem dificuldade pra pedir Uber pra voltar. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Preciso de uma carona, né? Não sei como farei, mas preciso ir lá hoje. Não tem como deixar passar. E aí, acordei com essas boas notícias. Então, tô muito mais de boa, muito mais leve. Ontem no Pilates a gente fez um fortalecimento pro meu joelho. Eu não sei se eu tava dando muito pra esse fortalecimento não, mas ontem à noite deu pra sentir aquelas dores musculares de quando a gente usa legal a musculatura. Então, tô de boa. No dia anterior eu malhei o braço, então também senti aquela dorzinha. Então, quando a gente sente doer um pouquinho, é porque tá crescendo. E bora nessa. Ai, tô tão aliviada. Obrigada. Saravá. Saravá. Ai, gente, eu amo essa atualização do iPhone que a gente consegue ouvir música enquanto grava vídeo. Sensacional. Fui buscar. Essa luz não tá me favorecendo, cara. Fui buscar. Enfim, fui buscar meu carro na oficina. E, cara, recomendo demais. O Lucas foi muito brabo, muito foda. Não só ele consertou o carro em uma semana, como também, tipo, o carro tá novinho, velho. Impecável, não tem nada que você fala assim, ai, velho, o cara restaurou isso aqui. Não dá pra dizer, o cara foi brabo demais. E ele fez um negócio, nossa, teve uma coisa que me deixou super chateada. Lá onde eu trabalhava, eu estacionava o carro num lugar onde tinha um porteiro que ficava meio de olho pra me sentir mais protegida, né? E aí teve um dia que eu, tipo, fui trabalhar, e quando eu voltei pra pegar o carro pra ir pra casa, menina, tinham amassado a porta do passageiro, como se alguém tivesse aberto a porta do carro com força, e aí bateu bem no meio da porta do passageiro e ficou um amassado. Fiquei muito chateada, porque eu falei, porra, mano, o pessoal não tem cuidado com nada, né? E aí ele não foi lá e tentou dar uma, tipo, corrigida. Ele fez de fofo que ele foi, na moral. E aí não ficou 100%, porque ele falou que teria que, tipo, desmontar a porta pra conseguir um resultado melhor. Mas que ele fez o que conseguiu, né? E eu falei, ai, velho, não precisava. E aí ele também ajustou um negócio na chave do meu carro. Que ele tem um botãozinho pra abrir o porta-mala que nunca funcionou. E aí eu nunca fui atrás disso. E aí ele consertou. Então agora eu consigo abrir o porta-mala sem ter que abrir o carro inteiro. É tudo, cara. Ai, sério, gente. São esses cuidados que fazem a diferença. E assim, se alguém estiver em Brasília e precisar do contato dele, manda aí que eu vou mandar. Porque o cara é foda. E assim, ele fez tudo em 5 dias. Ele tentou entregar o carro antes, mas como eu expliquei pra vocês, né? Tinha uma peça que ele não conseguiria restaurar e isso foi o que acabou enrolando. Mas enfim, conserto do carro pago, certinho, sem mais dores de cabeça. E aí, ontem foi dia de terreiro e eu praticamente falei sobre isso, assim, que eu não tô sabendo lidar com a raiva. Que a raiva é um sentimento que me cega um pouco. E aí eu até falei disso na terapia e a minha psicóloga, tipo, não viu um grande problema, que ela falou, tipo, dá pra ver que quando a pessoa comete um tipo de injustiça com você, você é o tipo da pessoa que reage, enfim. E ela achou que a minha postura não foi tão, tipo, foi uma postura correta, digamos assim. E eu falei, pois é, cara, porque eu tô cansada de sentir que a minha voz não é ouvida, que eu não sou levada a sério.
Então, é isso, assim, eu tenho uma pequena tendência a reagir a certas coisas, certas injustiças, principalmente quando desrespeitam a mim, né, no meu particular, que você tá ofendendo a minha pessoa. Eu não costumo deixar barato, eu não costumo deixar passar. E é assim que eu consigo me fazer presente, me fazer ser ouvida e valorizar a minha voz. Então, eu não me arrependo, assim, o que pega pra mim é o estresse todo que eu fico, porque eu fiquei de cara, né, que o cara foi um completo estúpido comigo, mal educado, me ofendeu de graça, sem me conhecer, sem nada. E assim, é aquilo, eu entendo ele ficar com raiva, ele ficar... Enfim, eu entendo, porque é isso. Você se propôs a pagar um valor e de repente acrescentaram valores a mais. Mas, ainda assim, por mais chato que seja, tem que entender que a culpa da batida não foi minha. E se ele tivesse entrado em contato com o mecânico antes, a gente provavelmente não teria tido essa desavença. Então, enfim, foi muito desnecessário, mas tá tudo certo agora. É isso. E aí eu fiquei nessa de tipo, não tô sabendo sentir a raiva moderadamente. Tipo, eu acho importante sentir as coisas, mas levar... Tipo assim, eu parei toda a minha vida pra ficar envolvida nesse sentimento. E eu acho que isso não é saudável, entende? Uma coisa é você, beleza, sentir raiva, mas seguir sua vida, porque o tempo não para de fato. Então, foi isso, assim. Essa foi a grande questão da semana. E aí, foi gira de caboclo, né? Então, ele me falou sobre não deixar que a cabeça fale tão alto sempre, porque às vezes é isso, tipo, a gente precisa que o amor prevaleça nesse sentido, né? Tipo, beleza, sentir raiva, isso vai acontecer, mas não deixar que esse sentimento domine, tipo... E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, tipo, sim, foi desnecessário, mas apesar dos pesares, eu ainda me dou razão na situação, entende? O que eu não achei legal foi o tempo que isso me tomou. E aí é isso, gente. Ai, graças a Deus deu tudo certo, meu pai rapado. E aí o Lucas foi incrível, então tô bem feliz, tipo, parece que o carro nunca foi tocado por outro carro, então é isso. Amanhã eu vou pra uma sessão de descarrego no terreiro. Semana passada a Preta Velha falou que eu precisava, então vou dar uma descarregada literalmente. E como eu nunca fiz sessão de descarrego, eu não sei o que esperar, quer dizer, eu nunca fiz lá, né? Então não sei o que esperar, estou animada e eu não posso esquecer de levar esse convite, que sem esse convite aqui, eu não entro, eu não participo. E é isso, então agora que eu tô mais suavona, vou pra academia, fazer minhas coisas. E paz de espírito finalmente! Menina, que loucura, né? Ai, minha gente, fui num pagodinho. Eu acho que já tem algum tempo que eu não saio pra curtir um samba, um pagode, assim. A última vez que eu fui, que eu falei pra vocês, exagerei na bebedeira e acabei não aproveitando, então eu nem conto.
Mas hoje eu tava meio assim, tipo, ai, tô precisando. Os últimos estresses dessa semana, tipo, sugaram muito a minha energia. E se tem uma coisa sobre samba e pagode, é que é um ambiente em que você não vê ninguém triste. Eu nunca vejo ninguém triste. As pessoas estão sorrindo, estão dançando. Me faz bem. Acho que é por isso que eu fiquei tão engajada nos últimos tempos, nos últimos anos. E aí eu falei, nossa, acho que eu mereço, acho que eu preciso, acho que eu vou fazer isso. E outra coisa é fazer muito tempo que eu não dava rolê comigo mesma, sozinha eu mesma, né? Eu não tenho problema com isso, vocês sabem, eu saio muito sozinha, saía muito sozinha. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa assim, tipo, mais na categoria de tipo, nossa, é muito difícil ver alguém fazendo isso sozinha, uma mulher fazendo isso sozinha, né? Porque no geral eu faço muitas coisas sozinhas, mas dar rolê sozinha já tinha algum tempo, eu não tenho memória de quando foi a última vez. E, ai, foi muito bom. Foi muito bom. É doido porque eu, quando vou nesse pagode, quando eu ia, né, na real, a última vez que eu fui, eu acho que eu ainda trabalhava onde eu trabalhava, então eu saía muito tarde do trabalho. Então eu já chegava lá muito tarde. E dessa vez eu fui uma das primeiras a chegar. Tipo, eu cheguei e o evento ainda tava sendo montado. Então eu fiz uma horinha ali, né? E na hora que eu decidi entrar pro rolê, ele realmente começou um monte de música que eu amo. Teve o bloco da Macumba, que eu amo também. Que a gente bate palma junto. Bate palma, canta, foi ótimo. E, ai, tava com saudade. Brasília tá frio. Então eu fiquei num cantinho perto da parede pra não ficar no vento. Eu tenho muita dificuldade de me vestir pra época de frio aqui em Brasília, porque é isso, assim. É um período muito curto pra gente fazer grandes investimentos, mas também é um período que a gente sente que não tem roupa pra usar. Tipo, hoje eu fiz a coisa que eu mais costumo fazer, que é fazer uma sobreposição de 2 casacos, e eu achei que não foi o suficiente. Eu acho que eu devia ter metido uma jaqueta de couro, como de fato eu pensei antes de sair de casa. Só que, enfim, sobrevivi e foi muito bom. É isso, eu acho que tem uma coisa que tá aparecendo muito nas minhas redes sociais, daquilo de lembrar de investir o seu tempo em você mesma, sabe? E eu fico pensando que talvez eu acho que eu invisto, mas eu acho que eu não invisto o tempo necessário pra minha personalidade, digamos assim. Porque, assim, muitas vezes eu falo assim, ai, eu amo fazer uma máscara de argila na cara, por exemplo. Eu amo ter um momento de cuidadinho. Só que essas são coisas que eu gosto de fazer meio que diariamente. Não a máscara de argila, né? Mas pequenos cuidados que eu tenho diariamente comigo. Que é ir pra academia, que é passar hidratante corporal depois do banho, que é lavar o rosto, fazer uma skincare básica. E então, às vezes eu acho que isso vai ser o suficiente. Na verdade, tem dias que a gente precisa de um foco, sei lá, 100% na gente, sabe? Do tipo, hoje eu vou assistir uma coisa que só eu gosto. Hoje eu vou fazer uma skincare mais pesada. Hoje eu vou fazer uma máscara de argila. Hoje eu vou fazer um escalda-pés. Sei lá, uma coisa mais focada no seu eu. Uma coisa bem egocêntrica mesmo. Que eu acho que a gente sente talvez um pouco de culpa, sabe? De focar tanto na gente. Só que é isso, velho. Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo. E nesse negócio do autocuidado, a atividade física, a alimentação, o sono, isso só depende da gente. E eu acho que eu andei negligenciando um pouco. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dar rolê, de conhecer gente, de ir pra lugares. E eu não tenho lembrança da última vez que eu fiz alguma coisa como essa. Então eu falei, nossa, hoje eu tô precisando. Foi uma semana muito estressante e eu acho que eu mereço. E aí eu me montei. Me montei assim. Eu não sei me vestir pro clima de Brasília, então é isso. Eu ganhei essa blusinha da minha mãe, do troca-troca. O troca-troca, eu já contei pra vocês, é tipo, minha mãe fazia uma reunião com as amigas de trabalho dela. E cada uma levava um monte de bugigangas e coisas do lar, da casa, roupas, sapatos e coisas assim, dos filhos do marido, da tia, enfim. E elas trocavam entre elas e eu participei disso durante muito tempo da minha vida. E elas continuam fazendo, talvez não tanto com a mesma frequência, mas, velho,
Simplesmente minha mãe me conhece muito bem. Ela veio com uma blusinha de alcinha de paetês, sabe? E aí ela chegou com essa blusa e eu falei, vou ter que sair, né, pra usar a blusinha. Aí eu falei, vou testar umas coisas de maquiagem, porque eu ainda tô nesse de testar coisas pro casamento da minha amiga. Então eu usei a base que eu não tava usando, que é uma outra base que ela tem. Eu acho que ela, tipo, quando você aplica, ela fica belíssima, mas ao longo da noite ela tem alguns problemas. Então hoje eu decidi testar essa base que eu não uso tanto, com outro tipo de diluidor fixador de maquiagem. E aí, assim, a pele tá bonita no vídeo, mas ao vivo, o que eu percebi é que a pele tá linda, só que ela fica com uma textura estranha. Tipo, ela tá se comportando como ela se comportaria sem o fixador um pouco. Um pouco menos, assim. Ela tá mais bonita do que ela costuma ficar, só que ainda assim ela não tá no resultado que eu gosto. A oleosidade é uma característica da minha pele, então eu sinto que a textura na minha testa ficou mais evidente, muito marcada a linha de expressão e dá pra ver os poros muito claramente. E as linhas de expressão é isso, muito acúmulo, os poros também muito evidentes, não gostei tanto. E aí eu fico nessa, tipo, o outro fixador de maquiagem que eu usei era o da Vizela. Esse que eu usei agora é o da Inglot, e eu não amei. No vídeo não tá dando pra ver, assim, infelizmente eu não consigo mostrar. Não sei como funcionam as configurações desse telefone, mas não tá dando pra ver. Mas de toda maneira eu também fiz um corretivo, um corretor, a base, o corretivo e o pó. E aí eu acho que de toda a pele, as olheiras foram as que tiveram a melhor cobertura. Dá pra ver o pó aqui ainda. O resto da minha pele está completamente oleoso. E assim, é aquilo. Eu não vou ficar tentando lutar contra, porque essa é uma característica da minha pele. Ao mesmo tempo que eu fico, será que eu devia andar com um pó na bolsa no dia do evento? Não sei. Também usei a pasta para sobrancelhas da Inglot, né? Que ela já tava meio sequinha. Passei na sobrancelha, porque a sombra que eu costumo usar tá acabando. E aí eu quis relembrar se eu gosto ou não. Eu acho que a minha sobrancelha ficou muito escura com esse produto. Cara, quem comprou foi meu pai, né? Tem esse detalhe. Então, assim, eu acho que ele acertou muito. Porque é uma coisa meio ruiva, mas é um ruivo mais escuro. Então, funciona. Mas, não sei, cara. Não sei se eu vou usar esse produto especificamente. Eu sei que tem muitas coisas que eu quero testar pra pele, da preparação. E eu fico nessa de tipo, não vou testar porque no dia eu vou fazer. Só que eu acho que eu deveria pegar um dia e falar assim, hoje eu vou testar a maquiagem que eu vou usar pro casamento. E fazer tudo que eu penso que seria o ideal. Preparar a pele com um fixador, fazer a preparação da base com o tal do diluidor da Vizela. E fazer as camadas de fixador de maquiagem, né? Tipo, passei a base, fixador. Passei o pó, fixador. Entendeu? Porque eu acho que o olho é o menor dos meus problemas. Eu acho que, no geral, a maquiagem dos olhos eu mando bem. Porque também não tem muito, assim. A minha pálpebra, ela é mais oleosa. Então, eu já faço uma preparação de pele. E eu acho que ela funciona muito bem. O problema é ao redor dos olhos. A parte das olheiras, que dependendo de como é preparada, carimba a máscara para cílios, carimba a sombra. Esse é o tipo da coisa que eu tenho que ficar de olho. O batom é outra coisa. Porque, né? Olha só como que tá esse batom. E aí eu fico pensando, pô, pro casamento, né? Eu não quero chamar atenção, porque é o casamento da minha amiga. Só que é muito difícil pra mim não usar um batom vermelho. Eu até falei que talvez eu pudesse usar um batom cor de boca pra cerimônia e um batom vermelho pra festa. Só que é aquilo, né? Eu vou ficar retocando o batom a cada 5 minutos? Não sei. Enfim, gente, vários testes. Eu não amei a pele hoje. Tipo, eu achei que ela se... Tipo, pra situação que eu tava, que a iluminação não era tão boa, funcionou. Ela tá melhor do que eu tava esperando, na real. Mas ainda assim, pra um casamento, eu acho que eu não curti tanto. E essa base tem uma questão,
Teve uma vez que eu usei e eu derrubei água em alguma coisa, assim. Eu acho que eu fui beber água e derrubei água no canto da boca. E a base marca. Então, essa é uma base que definitivamente eu não vou usar pro casamento. Mas é uma base que tá aí. E eu preciso da oportunidade de uso pra ela, porque é um produto que eu já paguei. E se eu já paguei, eu tenho que fazer funcionar. Mas é isso. Eu quero testar a Beta Skin, que é a base da Bruna Tavares, com esse fixador da Inglot, pra ver se ele tem um desempenho diferente do fixador da Visela, que já é, tipo, o amor da minha vida. É só porque eu tenho esse produto e eu quero testar. Se ele tiver um desempenho diferente, pra mim já tá valendo o teste. E é isso, gente. Fui pro pagode, estou feliz. Estou belíssima, brilhante, tudo que eu gosto. Bom, fui buscar insulina agora na farmácia de alto custo do SUS. Aquela demoradinha de leve, né? E final de semana teve descarrego lá no terreiro de Umbanda. Pra mim foi importante por vários motivos, né? Não só de realmente sentir essa limpada de energia, mas sentir aquele clique, aquele estalo de mudança, assim. E foi muito doido, porque no final do atendimento ele falou assim: perceba que eu não fiz nenhum atendimento. Quem se atendeu foi você. Você mesma se atendeu. Tipo, é muito maluco como às vezes a gente precisa ouvir as obviedades. Aquelas coisas que estão na nossa cara, mas que a gente parece que não tá percebendo ou que não tá dando ouvido, sabe? Então foi bem interessante. E aí, final de semana, assim, domingo, fui curtir coisinhas na rua e ficar meio à toa. E aí hoje eu já senti uma energia diferente, que pra mim foi muito bom. O primeiro passo às vezes parece ser o mais difícil, mas é o mais importante também. Se manter movimentado, a gente não sabe aonde esse primeiro passo vai nos levar, né, na verdade. Então não tem como saber pra onde que a gente vai necessariamente, mas a gente botando a intenção naquilo que a gente quer, né, sei lá, eu me conecto muito com esse tipo de energia. Então já tô voltando pra casa, passei no Cine Brasília também pra comprar ingresso do filme do Ney Matogrosso, né, Homem com H. Tô vendo críticas muito positivas em relação ao filme e confesso que depois do trailer eu fiquei bem curiosa. E o Cine Brasília é um cinema de rua aqui em Brasília. A última vez que eu fui nem foi pra assistir filme, foi pra ver a orquestra sinfônica tocar lá dentro. Foi bem, bem maneiro. Mas como tem muito tempo, dessa vez é pra ir realmente ao cinema. Tô empolgada porque eu nunca vivi essa experiência de assistir um filme no Cine Brasília. Então é isso. Comprei logo porque era tudo muito perto, então eu falei, vou comprar logo porque como lá não tem lugar marcado, não sei como que tá a movimentação no Cine Brasília, se tá, tipo, esgotando ingressos nem nada, então peguei ali a última sessão do dia de amanhã. E, estou animadinha. E aí vou pra casa agora. A ideia é ir pra academia. Bem, sinto que eu tô me dedicando mais, sabe? É isso. Fui no Cine Brasília, que é uma coisa... Eu não lembro. Eu acho que a última vez que eu assisti um filme lá, eu devia ser criança, sei lá.
Mas a última vez adulta que eu fui pra lá foi pra assistir a Orquestra Sinfônica de Brasília tocar algo especial, uma temática específica de cinema. E já tem uns 6 anos, talvez? Não sei. Hoje eu fui assistir o filme do Ney Matogrosso, Homem com H, e eu não sei dizer, gente, o quanto eu precisava assistir esse filme. Eu acho que nem eu sabia o quanto eu precisava assistir esse filme, o quanto ele me inspirou, o quanto eu... Gente, o pelo do braço arrepiando várias vezes em várias cenas do filme. Eu cantei várias músicas e eu não vou nem mentir que eu sou fã... Tipo assim, eu sou fã da imagem do Ney Matogrosso. Eu não vou dizer que eu, paro pra escutar as músicas dele volta e meia. Não, eu conheço algumas músicas, óbvio, mas nunca fui assim. Mas é isso. A forma como a história foi contada, eu acho que até me fez querer ouvir e ir mais atrás, sabe? É aquele negócio, gente. Eu amo cinema brasileiro e eu adoro filme de biografia e coisas do gênero. É perfeito, gente. A fotografia é incrível. A forma como escolheram contar a história é impecável. E a cena final é de arrepiar. Doideira, doideira. Essa taça aqui. Xixi! Feliz aniversário! Ontem eu fui no pagode com as minhas amigas. Tem uma banda que a gente costumava ir na nossa folga quando a gente trabalhava à noite, toda segunda-feira. E aí eles não tocam mais nesse bar que a gente costumava ir. E aí tem esse bar que tipo, ele é mais recente, eu acho que ele abriu em janeiro, fevereiro. Eu nunca tinha ido. E eles estão fazendo toda segunda-feira lá. E a gente foi muito legal. E é isso. Hoje tá um clima bem bizarro. Uma cara de que vai chover. Isso que a gente tá em junho. E vim caminhar, porque ontem quando eu fui pra academia, a esteira, ela tava andando junto comigo. Então eu vim fazer caminhada. E aí aproveitei pra começar a tentar fazer barra na rua. Fortalecer as costas. Menina, difícil, viu? É isso, gente. Vou finalizar por aqui. Tempo demais de vídeo já. Então, não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa maluquice. Siga nas redes sociais, o meu Instagram é Amanda Rosa Biva. Um beijo e até a próxima!